lugar, né? Sim, estão vendo lá? Então, beleza, ó, eu vou cobrir aqui um pouquinho cada um de vocês, só para eu poder ver aqui o meu compartilhamento de tela. Oi, 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 oi. E o chat também, se alguém tiver dúvida. Lembrando que vocês estão com os microfones ligados, tá? Se tiverem dúvida, vocês podem acionar aí e pedir a palavra que a prof... Bom dia, Victor. Tá mudo? Bom dia, Miguel, para você. Só de alguns alunos que tá mudo ou para todo mundo tá mudo? Que se tiver mudo, a prof vai recarregar aqui. Nath, tá me ouvindo bem? Só coloquem aí, gente, para eu poder saber. Ó, Miguel está. Recarregar, como sempre. Tá. Começou a gravar, isso. Então, beleza. Se o pessoal tá me ouvindo, caso ninguém estiver me ouvindo, vocês me avisem que daí a prof recarrega aqui também, tá bom? Então, olha lá, gente, a gente começa aqui o nosso capítulo 8. Na verdade, a gente começou esse capítulo 8 na sexta-feira, logo após o simulado. Vocês se lembram? Foi uma aulinha bem curta ali, uma aulinha só pra gente recordar quem eram os elementos, certo? E quem eram a definição. Muito bem. Então, vamos lá. A gente começou... viu? Oi. É que eu vou ter que avisar aqui, mais ou menos na metade da aula eu vou ter que sair, eu vou voltar um tempinho depois, por causa que meu pai vai trabalhar, eu vou ter que ir na minha avó. Tá, tudo bem, não tem problema, Vitor. Essa aula está sendo gravada, você pode assistir ela num outro momento também, tá bom? Bem tranquilo. Então tá, então a gente vai fazer, Miguel, eu tô vendo que você tá com dúvida, mas eu vou pedir para você esperar um pouquinho, porque a prof vai fazer uma revisão do que a gente já estudou antes de iniciar a aula de hoje, tá bom? Oi, Arthur! E aí, pode ser que no meio dessa revisão a sua dúvida seja esclarecida, tá legal? Então, bom, vamos lá. O que são os polígonos? Primeiro, a matemática vem estudando aqui com o sexto ano a geometria plana. Geometria plana é aquilo que a gente consegue desenhar, mas não dá para pegar. Tá? Então, a gente não tem um material em 3 dimensões. Assim como a gente vê ali, né, em alguns filmes ali falando 3D, aqui a gente vai trabalhar em 2 dimensões. Combinado? Então, a gente está na página 147, certo? E aí, quando a gente começa a estudar lá na sexta-feira, logo após o simulado, a gente entra aqui, ó, nas definições e nos elementos. Tá legal? Então, a primeira coisa que a prof quer recordar, a gente já estudou isso nos anos anteriores. A nossa apostila, tanto que ela faz, assim, uma recordação dessa definição em um momento bem rápido, lá na página 149. Então, pega para mim, por favor, página 149. Bem no topo da página 149, você tem aqui, ó, um quadradinho. Conseguem ver? Um boxzinho lá, ó, roxinho, certo? Aí na página de vocês, a prof no vídeo pediu para grifar, porque é aqui que ela vai trazer o que é a definição. O que é, como que eu tenho, o que eu tenho que ter, sexto ano, para eu considerar um polígono existente, tá? Então, a definição diz assim, olha, o que é polígono? Polígono, é claro, é uma figura geométrica plana, porém fechada. Então, se você puder dar um destaque na palavrinha fechada, tá? Já ajuda bastante a gente aqui no nosso entendimento, tá legal? Formada apenas por segmento de reta. Então, grifa lá, segmento de reta. O que isso significa? Deixa eu puxar mais para cá um pouquinho. Pronto. Significa, sexto ano, que a gente não pode ter curva. Segmento é um pedaço, tá? E reta é uma coisa linear, né? É um elemento linear. Então, para a gente ter um polígono, um quadrado é um polígono, né? Exatamente, Yuri, um quadrado é um polígono. Ele tem algumas características específicas. O quadrado, né, que o Yuri está perguntando ali. Ele tem alguns elementos próprios, que são só dele. Mas a gente vai estudar, ao longo desse nosso capítulo 8 aí, então, alguns polígonos variáveis, que possuem propriedades próprias e que são aplicadas diretamente aí no nosso dia a dia. Sim, o triângulo também é um estudo particular que a gente vai fazer dos polígonos, tá bom? Então, continuando aqui a nossa definição, ele ainda explica, ó, não se cruzam. O que significa não se cruzar? Vamos pegar aqui como exemplo esses nossos 2 segmentos de reta, né? Vamos fingir aqui que a gente tem 2 segmentos de reta. O fato deles se cruzarem, ó, já não determina um polígono, certo? Tipo um X, né? Tipo aqui, ó, o cruzamento de uma reta, tipo, ó, um pouquinho para lá e um pouquinho para cá. Se a gente tivesse só assim, já é se cruzar. Estão vendo?
um encosta no outro, ó, um segmento de reta, vamos pegar a caneta azul da prof aqui, ela encosta na caneta laranja, não é polígono. Por quê? Porque a gente tem uma sobra desse segmento de reta. Isso indica que se eu prolongasse a caneta, ó, estão vendo aqui? Prolonguei a caneta, já não é mais um segmento. Por que que se cruzar não pode ser segmento? Porque a gente não teria uma figura fechada. E olha lá, ó. Essa é a principal, é a inicial. Vocês viram que ele começa a definição, sexto ano, falando que polígono é uma figura plana fechada. Certo? Certo. E aí, ainda nessa página, a nossa apostila, o nosso material didático, vai trabalhar um pouquinho dos elementos. E aí, para quem não viu a aula, para quem viu e acabou esquecendo de fazer aí o registro, eu vou pedir para você destacar também. Então, destaca lá, vértices. Quem são os vértices? O vértice é o encontro de cada um desses segmentos de reta. Então, quando a gente encontra as retas, o pontinho criado aqui, ó, pelo encontro delas, é chamado de vértice. Atenção! A gente tem uma nomenclatura, uma forma de escrever. Quer ver? Só um pouquinho, ó, Yuri, presta atenção aqui na Pro agora. Vamos parar um pouquinho com o chat lá. Olha só, a língua portuguesa, a gente tem ali alguns elementos que são característicos da língua portuguesa, certo? Vamos pensar aqui comigo, ó. A gente aprendeu lá, creio eu, que no terceiro aninho, né, no segundo e no terceiro aninho, que nome próprio era escrito com letra maiúscula, certo? Então, veja que isso é da língua portuguesa, né? A gente consegue fazer a leitura. Vou dar um exemplo aqui, ó, bem simples e que vocês vão compreender perfeitamente. Então, se eu escrever lá assim, ó, Mariana, eu consigo ler. Porém, dentro da língua portuguesa, isso aqui tá errado, porque Mariana é um nome próprio. Então, eu teria que escrever com a inicial M maiúscula. Na matemática, isso não acontece. Por quê? Porque se eu inverto, então se eu troco ali a forma de eu escrever, a nomenclatura, né? Eu estou escrevendo outro elemento, ou então eu estou escrevendo outra situação matemática, certo? E aqui os vértices, então, eles são definidos por letras maiúsculas e em caixa alta. Isso significa que só tem um jeito de definir o vértice. Se você resolveu, né, se num trabalho que a prof pedir futuramente, não sei, se você resolveu desenhar um polígono, como diz lá no trabalho, e escrever assim, ó, esse é o vértice A. Tá errado, né? Porque esse Azinho, ele dentro da matemática, ele vai indicar outro elemento, dentro de outro estudo que talvez não seja geometria plana, certo? Então, a gente tem que respeitar a escrita. Por quê? Porque a matemática tem uma linguagem universal. A gente estudou no começo desse trimestre, vocês se lembram? Linguagem matemática, né? O que é escrito aqui no Brasil é escrito em todo lugar do mundo, correto? Então, aqui, ó, a prof. salientou que essa forma aqui a gente não pode utilizar. Lados. Grifa aí para mim também. Como é que a gente define os lados dentro do polígono? Os lados é a união, certo? Dos vértices. Então, eu tenho um pontinho aqui que eu tô chamando de vértice, eu tenho, ó, vou virar a caneta assim, que eu acho que fica fácil, daí dá para todo mundo ver a caneta inteira, né? Ó, eu tenho um pontinho aqui e um pontinho aqui, os meus vértices, certo? A união desse vértice com essas duas retas determina os lados do meu polígono. Gente, pergunta, tem jeito de escrever lado? Tem jeito de escrever lado. Então, vou voltar aqui para o meu rascunho, que fica mais fácil, ó. Meu quadro branco aqui. Os lados, eles são escritos pelos vértices, com a ajuda dos vértices. Porque, olha, se a gente voltar aqui na nossa definição, a gente vai ver que os lados, sexto ano, eles nada mais são do que segmentos de retas, não é isso? Se eles são segmentos de retas, ele tem que ser formado por pedaços de retas. E aonde que começa e aonde que termina esses pedaços de retas? Quem diz isso para nós são os vértices. Então, vamos colocar aqui, ó, um pontinho, outro pontinho, os nossos vértices. Se eu chamar esse aqui de vértice A e esse de vértice B, e por eles traçar uma reta, eu afirmo que a reta começa no ponto A e termina no ponto B. Como que a gente escreve isso? Ó, utilizando um tracinho em cima aqui. Tá legal? Até aqui tudo bem, gente? Acho que tá dando para recordar, né? Vejam vocês que a prof. só está fazendo uma revisão.
Isso aqui a gente já trabalhou, tá bom? Para dar continuidade, então, nos nossos estudos. Um dos outros elementos, também não menos importantes, são os ângulos internos. Vocês viram a palavra interno aqui? Essa é de essencial necessidade. Por quê? Porque polígono também tem ângulo externo. Tá muito ruim? Eu tô vendo aqui o Miguel disse que tá travando e que não recarrega. Então tá, Miguel, você recarregou várias vezes, não resolveu. Está assim para todo mundo, gente? Tá meio, então a prof vai sair aqui, ó, e aí eu vou pedir para vocês aguardarem um pouquinho. Não, tá bom? Às vezes é oscilação aí, Miguel, na região que você está. Ó, para todo mundo ali tá tranquilo, eles estão, é isso, né? Esse N é de que não está travando, é isso, gente, que eu tô entendendo? Às vezes é o local que você está, né, Miguel, que há essa oscilação de internet. Ah, então beleza, ó, o pessoal tá acompanhando. Se ficar travando muito, ó, para a Nath também não tá travando. Obrigada, Nath, aí. Aí vocês me avisam que eu recarrego aqui também, tá bom? Então, os ângulos internos são determinados pela abertura entre dois segmentos de reta. Então, vamos construir o nosso polígono aqui imaginário, né, ó. Eu tenho aqui o meu vérticezinho, certo? Tenho aqui, ó, um segmento de reta, tenho outro segmento de reta, e à medida que eu abrir ou fechar, né, ó, abrir ou fechar, eu crio aqui um ângulo, vamos determinar aqui dentro, ó, um ângulo interno. Ângulo interno é a abertura, certo? Entre essas duas segmentos de reta. Por que interno? Porque a gente também tem o externo, ó, vou fazer um desenho do externo aqui. Porém, nesse momento, sexto ano, a gente não vai se dedicar muito a esse estudo externo, certo? Vamos ver se mais para frente a apostila diz para a gente aí o que é isso, tá bom? Para finalizar, a gente tem aqui as diagonais. E aqui eu quero chamar muita atenção. Quando nós estudamos o conjunto dos números naturais, lá ainda presencial, no primeiro bimestre, a prof fez aí com vocês algumas brincadeiras. Talvez o professor Fábio também tenha feito com o sexto ano B. Vocês se lembram quando a gente estudou? Eu acho que a minha difícil é... Ih, Gabi, eu não entendi o que você quis escrever ali. Ah, calcular os ângulos? Calma, a gente vai... Vamos ver que não é tão difícil assim calcular ângulo, né? Então tá, vamos ver o que o enunciado nos pede para depois a gente calcular esses ângulos, tá legal? Então, assim, ó, a gente estudou ainda lá presencial que eram os números consecutivos. Vocês se lembram? E aí a gente fez lá uma brincadeirinha na sala de aula, onde a gente tinha fila e cada um dos alunos recebia um valor numérico. Não sei se vocês estão lembrados. E aí a gente dizia assim, olha, quem é o consecutivo do Léo, por exemplo? Vamos pegar o Leonardo ali, né? Quem vem depois do Leonardo? Quem que vem depois do Leonardo? Então, consecutivo é tudo aquilo que vem depois. Tudo. Vejam que consecutivo, ele é diferente de sucessor. Sucessor é aquele que vem imediatamente depois. Então, vamos pegar aqui mais um exemplo aqui no meu quadro, para ficar bem bom de vocês entenderem. Então, se a gente colocar os números naturais lá, ó, vamos pôr aqui do 1 ao 5 apenas, só para ficar claro, tá legal? Ó, o Giovanni lembrou. Foi eu ou será que foi o professor Fábio, Giovanni? Já não me recordo mais, mas tudo bem. Então, se a gente pegar, por exemplo, o número 2 aqui, ó, escolhi o valor numérico 2, tá? O algarismo 2. E eu digo para vocês assim, ó, quem é... Foi eu, Léo? Não, é que o professor Fábio dava aula para o sexto B, né? E aí, talvez ele tenha feito também, já não me recordo mais. Mas tudo bem. O que? Foi eu? Ah, então beleza. Então, fiz com as duas turmas, tá valendo. Olha lá. Quem são os sucessores? Ah, prof, sucessor não é plural, é singular. Então, sucessor do 2 é o 3. E quem são os consecutivos? É todos que vêm depois. Então, seria o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, certo? Então, essa aí tem uma diferença entre as palavrinhas que vai ajudar a gente a entender o elemento diagonal. Então, vamos lá. O elemento diagonal, ele pertence ao nosso polígono. Veja que aqui a gente tem um quadrilátero, porque ele é composto por 4 lados. Opa, faltou um dedinho aqui. 4 lados, certo? E olha só, as diagonais é a junção, então vamos ficar atento. Junção, ou seja, eu vou unir, eu vou juntar 2 vértices não consecutivos. Então, significa que eu pulo um, eu pulo o sucessor e vou para o outro, ó. Tô nesse vértice aqui, eu pulo esse e venho para nesse. Vou unir eles dois aqui, ó. Uma diagonal, certo?
É claro que ao longo dos nossos estudos, a gente vai ter aí polígonos mais elaborados, né? Não assim quadriláteros, umas coisinhas tão simples de acontecer. Tudo bem, gente? E aí, é claro que dentro desse polígono, a gente teria também a outra diagonal AC, né? A junção do A com o C, pulando ali a letrinha B, ou a B, ou a D. Tá legal? Então, aqui a gente finaliza, e aí uma dica da prof, ó, foi sobre essa tabela aqui, vocês se recordam? Para quem assistiu a aula bem bonito, lá a aula de sexta-feira, vai lembrar que a prof sugeriu, né? Não era propriamente uma tarefa, mas a prof sugeriu a vocês que vocês copiassem essa tabela no caderno, porque ao fazer o registro manual, a gente acaba gravando, né? E os nomezinhos que a gente tem aqui, ó, em alguns momentos dos nossos estudos, vai ser de isso, Bruno, perfeito. Vai ser, ah lá, ó, a Gabi também copiou, muito bem, é isso aí, vai usar muito, a gente vai usar, ah, prof, mas não no sexto ano? Não só no sexto ano, a gente vai usar no sétimo, no oitavo, gente, no ensino médio isso aqui faz toda a diferença, né, porque vem escrito dentro de um exercício e você, enquanto aluno, tem que saber quantos lados possui o polígono, tá legal? Então, fica a sugestão lá, ficou a dica, e quem fez, parabéns. Vamos para frente aqui, ó. Aí a gente entra, então, aqui nos polígonos regulares. Quem são os polígonos regulares? Os polígonos regulares são aqueles que possuem dois elementos que não variam. Que elementos são esses? Então, a gente tem lá o elemento, ó, polígonos regulares, a definição está aqui no cantinho, tá? Que a prof no vídeo pediu para vocês fazerem um destaque aí. Faz uma nuvem aí na sua apostila, no seu material, porque a gente vai precisar desse conhecimento para o próximo simulado também, tá bom? Então, os polígonos regulares são aqueles que não varia a medida do lado. Vejam que o lado é fixo, tá? Então, ó, o lado é 4, o lado é 4, o lado é 4. Aí você vai pensar assim, prof, mas tem polígono que tem lado diferente? Tem, a gente vai ver ali para frente já, tá bom? Então, aqui a gente tem a não variação dos lados, vejam que a informação é fixa, se esse vale 3,2, esse também, e todos os lados do nosso polígono devem valer 3,2. Nesse caso aqui do exemplo da apostila, tá legal? E os ângulos internos também. Então, veja que a gente precisa, ó, de dois elementos. Eu preciso da confirmação da não variação dos lados, certo? E da não variação dos ângulos. Então, se um ângulo interno vale 120, todos eles também devem valer 120. Isso torna um polígono regular, ok? Então, veja que ele tem uma característica que é só dele. A gente tem aqui no primeiro exercício, e aqui eu quero chamar um pouquinho a atenção, embora a gente já tenha estudado, não só os polígonos regulares, certo? Aqui, o exercício 1 do Pratique, da página 150, ó, cadê o dedinho aqui da página? Pronto, da página 150, envolveu o assunto da aula de sexta com o assunto da aula de segunda, perceberam? A gente está vendo aqui os elementos, tudo num exercício só, a definição e quem é regular ou não, né? Quem são os polígonos regulares. Vamos voltar lá na nossa aula de ontem, na aula de segunda. O pessoal que está no sexto B vai ver essa aula amanhã. Aí vão ver 2 aulinhas. Mas tudo bem, tá? Bem tranquilo, vocês vão fazer os exercícios, ela é bem simples. Não se preocupe. Então, olha lá, polígono aberto. Então, não é polígono, prof. Então, uma letrinha E aqui tá fora. Não cumpriu a definição. A definição diz que a gente tem polígonos fechados. Então, vejam só que esse cara aqui, ó, não deu certo. Esse aqui, polígono regular, porque a gente pode ver, não dá para confirmar, mas visualmente a gente nota que o tamanho dos lados são todos iguais, né? Assim como a letrinha A também. Já a letrinha F não é regular, mas é polígono, porque é fechado, não possui curva, como a letra B aqui, ó, e ele não está se cruzando. Tá vendo na letrinha C, a gente tem um ponto de encontro ali das retas, tá? Então, aqui seria A, D e F. Mas isso a gente já fez, tá lá na videoaula. Aqui a prof quer chamar atenção na letrinha F, por quê? Porque este polígono aqui, queridos, não é regular. Olha só, o comprimento desse lado é diferente do comprimento desse lado aqui, ó. Esse lado possui medida diferente desse outro lado. Ou seja, não é regular. Beleza, Vitor, tranquilo. Vai lá que a aula tá gravada, qualquer coisa você
assiste ela aí daí para frente, tá bom? Então, muito bem. Feita essa revisão, eu quero ver lá com o Miguel se a dúvida dele foi esclarecida. Tá, Miguel? Se você estiver ouvindo a prof, ou se você quiser falar, escrever no chat. Não sei se o Miguel está aqui ou não. Porém, se ele tiver, a gente terminou a nossa revisãozinha aí de início de aula, e eu queria, então, saber do Miguel se a dúvida dele foi esclarecida. Tá legal? Agora, eu preciso que vocês façam uma gentileza para mim. Ó. Vou digitar aí no chat, vocês peguem a apostila na página 154, 154, tá? Já pega o seu lápis, pega a sua borracha, pega o seu marca-texto também, que se houver necessidade a gente vai utilizar aqui. Tá legal? Todo mundo preparado? Digita aí para mim um simzinho, sim, um S aí. Olha lá, pronto. Saulo, aê, bacana. Jordana, Giovanni. Oi, Jordana, tudo bem? Não tinha te visto antes. O Otávio tá ali também, bem tranquilo. O Rafa também tá belezura. Gabi travou só para Gabi, acho que só para você, Gabi. Você tentou reiniciar? Dá uma olhadinha lá, senão o prof tenta por aqui também, não tem problema. Então, beleza. Miguel, eu não sei se ele tá na aula ou não, deixa eu dar uma olhadinha, ele não respondeu. Sei como é que ficou a internet dele lá, mas tudo bem. Vamos dar, agora voltou, beleza. Então, vamos lá. Olha só. Perímetro de um polígono. Olha que legal, gente, esse assunto dentro da geometria plana é bem bacana, e vocês vão usar aí bastante, tá? Bastante mesmo. Vamos pegar o nosso marca-texto? Começa grifando para mim o título, então, e coloca lá a data de hoje. Hoje é dia 18/8, né, gente, já, né? Já estamos aí no dia 18/8. Então, ok, é claro que a nossa apostila aqui, sextona, ela vai começar com a situação problema, né? Vai trazer aí uma coisinha da vida real, que pode acontecer, para explicar para a gente como é que a gente usa o perímetro. Então, vamos lá. Grifou o título, né? Luísa e sua mãe estão passeando de bicicleta em um parque da cidade. Antes fosse, né? Porque agora nem isso dá para fazer, mas tudo bem. Dá uma olhada, então, aqui no parque da cidade, ó. E aqui, gente, eu quero chamar a atenção, hein? Porque essa situação é bem característica de situação de simulado, tá? De situação de prova final, né? De prova bimestral. Por quê? Porque olha o que está escrito. A gente tem aqui um parque retangular, certo? Porém, eu só tenho a informação de um lado do comprimento e a informação de um lado da largura. Então, acabou? Os lados do meu parque? Não, né? Não acabou. Isso significa... E isso, Gustavo, não acabou. O que significa, então? Que embora eu tenha a anotação de uma informação, o lado paralelo, o que é paralelo? Aquele que está lado a lado, certo? Eles não se cruzam, eles estão lado a lado. Vale a mesma medida. Então, se aqui, ó, o superior vale 85 metros, o inferior também vale 85 metros, certo? Se a minha lateral aqui, eu vou chamar de lateral direita, né? Minha largura tem 42 metros, significa que aqui do lado esquerda também possui 42 metros. Faz essa anotação aí para mim, por favor, na apostila. E vamos ver, então, o que a gente tem que escrever. Olha lá. A ciclovia desse parque tem a forma de qual polígono? Então, aqui, duas respostas. Isso, Yuri, só que duas respostas cabem para a gente resolver esse problema, tá? Então, vou pôr a bolinha lá. Ó, de qual polígono? Veja que ele não está perguntando o nome. Então, eu posso afirmar sim, né? Que dentro da minha resposta eu tenho um retângulo. Ou eu tenho um quadrilátero. Então, anota aí também que vale, tá? Quadrilátero. Por quê? Porque tem 4 lados. Qualquer figura geométrica plana, que seja poligonal, que tenha 4 lados, é chamada de quadrilátero. Certo? Certo. Então, fizemos. Agora vem o uso do nosso marca-texto, tá bom? Perguntas? O Yuri e a Nath estão digitando ali. Prof, o que tem que fazer? Ah, tá. Nath, a gente está na página 154 e o prof fez a leitura da situação problema e da bolinha que tem ali logo em seguida, tá bom? Registrou lá? Então, a gente só respondeu aqui a bolinha, tá? Aquele item, esse aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para você. Essa bolinha aqui de cima, tá legal? Bom, então vamos lá.
Pega o seu marca-texto que agora a gente vai precisar grifar, tá? Para descobrir quantos metros a Luísa e a sua mãe percorreram para dar uma volta completa, calculamos o perímetro. Então, ok, gente, o que é perímetro? Que é o assunto da nossa aula de hoje. Perímetro, ele está justamente no box aqui do lado, ó. Estão vendo aqui? Então, você vai fazer o seguinte, você vai grifar essa palavrinha para mim, perímetro, porque a apostila nossa, o nosso material didático, ele desassociou. Ele traz a palavra e a definição lá depois. Então, a gente vai fazer assim, ó. Pronto, uma seta. Tá legal? Então, perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. Ok? Então, se você... Aí pode grifar até para dar um destaque bem maravilhoso. Certo? Isso significa que ao somar todos os lados. Então, vamos pensar um pouquinho, olha, se as meninas, né, a Luísa e a sua mãe, foi dar uma volta de bicicleta lá ao redor do parque, ela andou 4 lados, porque a gente escreveu que é um quadrilátero, certo? Andando 4 lados, eu só tenho a informação de 2, prof. E aqui que eu quero chamar a atenção, a gente conversou agora há pouco que, embora eu tenha o registro de 2, eu preciso de 4 informações, certo? E aí vem a nossa apostila e diz assim, olha lá, aí, outra coisa que eu quero chamar a atenção também, o registro sexto ano A e sexto ano B fica por conta de quem está resolvendo o exercício. Em que sentido? Nesse daqui, ó, dá uma olhada, a gente pode anotar 2 vezes o 85, escrevendo 85 mais 85, ou então usar a tabuada, porque a gente é sexto ano, então a gente já consegue escrever lá, ó, 2 vezes 85. Ok? Então, a gente pode simplificar esse primeiro registro escrevendo direto aqui a multiplicação dos valores. Apareceu 2 vezes, então eu multiplico por 2. E a mesma situação é feita com 42, né? Porque se perímetro é a soma de todos os lados, eu preciso ter todas as informações. Ok, gente? Tranquilo? E aí vem, então, alguns exemplos, né? A gente resolve lá, a apostila vai trabalhar aqui essa situação, problema, e vem alguns exemplos para a gente entender que esse perímetro não pode esquecer nenhum lado do polígono. Portanto, Luiz e sua mãe percorreram 254 metros. Claro, se a gente finalizar os cálculos, a gente chega nesse valor. Agora, vamos lá, ó. Observe como calcular o perímetro dos polígonos utilizados a unidade de medida centímetro. Tudo bem aqui? Então, perfeito. Faz aqui, ó, um destaque na letrinha A, tá? Fez aí um destaquinho na letrinha A, porque a gente está estudando esse item. A letrinha A, se a gente for olhar a imagem do polígono, a gente já tem tudo em centímetro. Ok, tranquilo. O que eu vou fazer, então? Vou somar. Quantos lados eu tenho? Perdi alguma coisa? 1, 2, 3, 4. Olha, é um quadrilátero. Oi, Vitor. Por enquanto, nada. Prof. Está na página 154. Já cheguei aqui, não vou precisar. E agora eu vou ficar aqui até o final. Tá bom. Então, na página 154, tá? A gente tem ali alguns exemplos aqui no finalzinho da página, que é onde eu estou, tá bom? Obrigada. Imagina, lembrando ali que o quadrilátero tem 4 lados, eu preciso de 4 informações. Só que aqui, no sexto ano, eu não consigo usar a tabuada. Por quê? Porque as informações são todas diferentes. Eu tenho um lado que vale 2, um lado que vale 4, um que vale 4,1 e um que vale 3,6, certo? Então, o que é perímetro? A soma dessas informações. Quem são as informações desse ano? Os lados. Ok. Vamos para o item B. Faz um destaque aí, então. Prof, é a soma? É a soma? Ah, se eu quiser fazer subtração, então você não está fazendo perímetro. Ah, se eu quiser fazer divisão, então você não está fazendo perímetro. Ah, mas você usou a multiplicação. Não, eu usei a multiplicação como forma de redução da adição, certo? Porém, se você não quiser usar a multiplicação, também não tem problema. Tem que fazer o registro de todos os lados. Aqui tá tranquilo, pessoal? Escrevam ali para mim se vocês estão compreendendo a prof aqui. Só para eu, sim, o Léo tá legal, beleza, o Vitor também, Gabi, sim. Tô vendo ali a Gabriele, ok, Giovanni, Otávio, sim, Rafael, beleza. Ó, o Arthur também, oi, Arthur, não tinha te visto, tudo bem? Então, perfeito.
Acredito, né, que todo mundo tenha, porque até fica fácil, né, gente? O Bruno também, outro Bruno escreveu lá para mim, o Cauê, beleza? Então, resumindo, a nossa aula de hoje vai trabalhar perímetro. E o que é perímetro? É a soma de todos os lados de um polígono. Lembrando que a gente tem polígono. O Yuri também disse ok. Beleza. Aqui, nesse exemplo da apostila, a gente quer tudo em centímetros. Então, eu tenho que me preocupar. O que aconteceu com a minha voz, por enquanto, nada. Tá tudo certo aqui, Victor. Ó, a gente tem que se preocupar se as informações do nosso polígono estão em centímetros. Dá uma olhadinha aqui na letrinha B. Olha lá. Será que a gente realmente precisa usar a adição para a resolução? A gente tem todos os lados com o mesmo valor. Eu tenho 2,3, 2,3, 2,3, 2,3, 2,3. Então, não é mais interessante que a gente use a tabuada, até para eu não registrar, ó, como fez aqui a nossa apostila, tantas vezes, assim, 2,3. Então, ok, prof, o seu áudio está baixo e o meu volume está no 100. Isso acontece na aula de português também. Não sei te explicar o porquê, Gabi. O áudio está meio bugado, então eu vou tentar reiniciar aqui, porque às vezes também pode ser uma oscilação aqui na prof, tá? Então, vocês aguentem aí só um pouquinho para a gente já voltar no item C, tá legal? Olha lá, dei uma reiniciada aqui, vocês me avisem, tá? Vou voltar então a compartilhar a tela aqui, tá? Para ficar, né, fácil aí para a gente acompanhar. O Giovanni disse, aê, então beleza, ó. Vai ver que era aqui mesmo que estava meio ruimzinha a internet. Então, agora que a gente já está de volta aí com o compartilhamento do meu quadro branco improvisado, né? Foi? Foi. Opa, agora está aparecendo até o que não deve aqui na tela para mim. Então, o item C, que foi onde a gente parou os nossos estudos. E aí, gente, eu quero chamar a atenção que olha o item C, é aquilo que o aluno chama de pegadinha e que o professor chama de interpretação. Dá uma olhada só. A gente tem um lado que vale 3 centímetros. Perceberam? Agora sim, mas continua no 100 e como se tivesse no 20. Ai, Gabi, não sei o que pode acontecer. Porque o da prof aqui tá alto, aqui tá tudo certo. Depois que eu recarreguei, o pessoal disse que ficou melhor aí. Então, às vezes pode ser interferência aí, né, de um aparelho para o outro, não sei te dizer. Mas se você está me ouvindo, vamos continuar. Já aqui no outro lado do polígono, a gente tem 45 milímetros. Então, não dá para fazer a adição. Sabe por quê? Porque o meu enunciado pediu tudo em centímetro. Então, olha lá o porquê que a gente tem que se preocupar com a leitura do enunciado. Porque aqui, ó, no polígono eu tenho milímetro. Então, uma transformação deve ser feita, tá? Aqui eu também tenho milímetro e aqui eu tenho, olha lá, 3 centímetros. Concordam comigo que esses dois lados devem ser transformados. A nossa sorte, pessoal, gente, só para um pouquinho no chat lá, que se a Gabi tá me ouvindo, tá tudo bem, né? Embora esteja baixinho, ela faz um esforcinho, ela consegue me ouvir. Agora, se ficar mudo, vocês me avisem, tá bom? Olha só, então aqui no 45, a gente tem que transformar. A nossa sorte é que dois lados são iguais. Então, eu transformando um, eu vou acabar achando o outro, certo? E aí, a soma deve acontecer. Então, olha lá, a nossa apostila faz a transformação, 45 milímetros é igual a 4,5 centímetros, tá? E aí, a gente faz a adição e chega, então, no perímetro de 15 centímetros, ok? Até aqui, tranquilo. Vamos, então, para a resolução das nossas atividades. Pega aí para mim a página 155 agora, pessoal. Vou deixar aqui o quadro, porque aí vocês vão precisar do lápis, da borracha, tá? Beleza? O Gustavo já tá. Então, vamos lá. Calcule o perímetro dos polígonos a seguir. Letrinha A. Vocês perceberam aqui é o exercício 5, tá? Vocês perceberam que, embora ele peça para calcular o perímetro, ele não exige unidade de medida? 155, 155, tá bom? Isso, Yuri, perfeito. Então, olha lá. Letrinha A, 4,3, 4,3, 4,3, 4,3. Eu tenho ali na letra A um quadrilátero. Então, vocês concordam que eu preciso de 4 informações. Então, anota aí. Perímetro é igual a 4 vezes 4
4,3. Lembrando que a unidade de medida aqui é centímetro, certo? Isso precisa aparecer na nossa resposta, tá bom? 4 vezes 12 vai 1, 16, 17. Anotou aí? Então, letrinha A resolvida. Vamos para a letra B? Ó, não esquece, já está resolvido, né? Está corrigido também. Letrinha B diz assim, olha, você tem ali uma figura, tudo em centímetro, então eu não preciso fazer a alteração das informações. Que figura é essa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é o nome de uma figura que tem 6 lados? Quem que me ajuda aí? Vamos ver. Pode falar no microfone ou pode escrever no chat. Vamos ver quem vai ser o primeiro a digitar. Hexágono, Bruno. Perfeito. Então, a gente... Aê! Isso aí, Gustavo. Faltou só o H ali, mas deu para entender. Hexágono é uma figura que tem 6 lados. Aqui, a gente não está falando em hexágono regular. Vejam que os lados têm variação de tamanho, mas ainda assim é o hexágono. E, por ser um hexágono, eu tenho medidas diferentes dos lados. Então, quem é o meu perímetro? Lembrando que eu preciso ter aqui, ó, 6 informações. A primeira, 3,8 mais 5,2 mais 6 mais 4,2 mais 3 mais 4,1. Certo? O meu perímetro, então, vai ser igual a quem agora? Tá, tem um detalhe aí. Para facilitar, né, o nosso cálculo matemático, eu posso unir aqueles valores que são mais fáceis da gente resolver, tá? Só cuidado, Giovanni, que como a gente tem uma vírgula, pode ser que tenha ali uma parte decimal também no valor. Então, vamos lá. Vírgula embaixo de vírgula, né? Ó, só para ficar fácil. 6 com 3 é 9. Concordam comigo? Então, já diminui o meu cálculo aqui, tá? Já deu para facilitar. Mas, ó, 8 com 2 é 10. Vai 1. 6, 7, 8, 9. Então, aqui também vai dar 9. Ó. Esse com esse também vai dar 9. Tudo bem, gente? Aqui acho que tá dando para acompanhar, né? Falta somar quem? Essas duas informações. Mas, aqui eu tenho 4 com 4 é 8 e 2 mais 1, vírgula 3. Cuidado ali com a vírgula, tá? Então, perímetro é igual. Esse com esse, 18. Posso resolver aqui, ó, 18 mais 8,3. O perímetro é igual. Prof, eu não lembro muito bem como é que a gente calcula essa história de vírgula embaixo de vírgula. Então, vamos lá. A gente tem 18 mais 8,3. Aí você vai dizer assim, mas não tem vírgula no 18, professora? Tudo bem, a gente pode pôr. Então, quando o número termina, a gente coloca a vírgula e acrescenta um zero. Ah, agora tá fácil, né? Ó, 3, vírgula embaixo de vírgula, até porque 0 mais 3 é próprio 3, né, sexto ano? 8 com 8 é 16, vai 1, olha lá. E 1 mais 1 é 2. Então, 26,3. O quê? Centímetros. Então, pronto, fizemos a resolução. Cuidado com a história da vírgula, vírgula embaixo de vírgula, porque pode ser aí que uma falta de atenção leve a gente ao erro, tá bom? Exercício 6. Vamos fazer junto? Olha lá, então. Ah, não esquecem, ó, corrigido. Exercício 6. Observe o polígono a seguir. Uma seta, né? O polígono é uma seta. Vamos ver quantos lados tem para a gente determinar o nome desse polígono? E assim a gente vai praticando e vai treinando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem escreve primeiro para mim? Vamos ver. Tchau. Pentágono tem 5 lados, Giovanni. Esse tem 7. E aí? Vamos ver. Ih, acho que o pessoal esqueceu, foi procurar. Ah, epitágono, não vale procurar na apostila e nem no caderno, hein, pessoal? Então, no epitágono. O exercício 6. O que é isso, Vitor? Não entendi o que você quis dizer ali com essa palavra, mas vamos lá. Observe o polígono a seguir, o perímetro desse polígono mede. Então, olha só, se a gente for dar uma olhadinha no nosso polígono, e aí eu vou tirar esse quadro aqui, ó, para a gente dar sequência no aprendizado, eu preciso que vocês prestem muita atenção nas informações, nas unidades de medida. Dá uma olhada lá, e aí eu vou pôr aqui para vocês, ó. Eu tenho uma unidade de medida em centímetro, tá? Uma unidade de medida em decímetro, uma unidade de medida em milímetro. E aí?
que a gente faz agora? Transformação, certo? Eu não vou poder calcular a soma desse polígono do jeito que tá, porque as minhas unidades variam todas. Tá, qual que é a melhor forma, prof, de transformar? Então, Giovanni, olha lá. A gente dá uma olhada aqui eu tenho metro, né? Ó. A gente dá uma olhada aí no nosso polígono e a gente percebe que 1 milímetro se repetiu. Então, seria aí uma informação válida para a gente. Se eu quiser transformar todas as outras medidas em milímetro, fica mais fácil, não é mesmo? Então, tá bom. Então, vamos lá. Primeira coisa, ó. A nossa apostila aqui traz a resposta para mim como se a gente tivesse que transformar tudo em centímetro. É claro que sexto ano varia de quem está resolvendo para quem está resolvendo. Porém, dá uma olhada nos itens que a gente tem. Olha lá. O perímetro... Opa, não apareceu aqui. Acho que agora melhorou. Ó, o perímetro desse polígono mede centímetro, 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 centímetro. O que isso significa, então? Que a gente vai ter que transformar todos em centímetro. O único que dá para fazer é esse aqui, ó, 2 centímetros, gente. Por quê? Porque ele já está ali, já está registrado. Então, eu quero que vocês, do ladinho, que vocês anotem aí, ó, do exercício 6, né? A gente está no exercício 6, tem o nosso desenho aqui, a prof vai fazer bem mais ou menos, né? Porque na apostila tá bem bonito, aí vocês conseguem visualizar, tá? Não tem problema, porque a gente está fazendo junto, Natália. Então, se vocês sabem ou não a resposta, tudo bem, a gente está fazendo junto. Isso aqui não é tarefa, não é nem prova, né? Vamos pensar junto. Então, 2 centímetros a gente já tem. Agora, ó, esse carinha aqui vale 0,1 metro. E agora? Eu preciso transformar em centímetro. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos recordar a tabela? Então, a gente tem lá metro, certo? Quem vem do lado? Decímetro, centímetro e, por fim, o milímetro. A parte inteira do valor metro é 0. Então, você já coloca aqui. E continua preenchendo. Então, ó, 0, 1. Porque se eu quero transformar tudo em centímetro, a minha preocupação é chegar na unidade centímetro. Então, aqui, 0,01 metro vale 1 centímetro. Olha que chuchuzinho. Até aqui tá tranquilo. Tudo bem? Agora, vamos fazer a transformação do outro, ó. Você tem 28 milímetros. Gente, espera só um pouquinho que eu vou fechar aqui a porta, senão eu não consigo... Aí, pronto, agora deu certo. A gente trabalhando em casa, claro que tem aí uns contratempos, né? Mas vamos lá. A gente tem ali 28 milímetros. Então, pensem aqui comigo, olha. Aonde é que eu vou escrever o 28? O 28, ele é um número inteiro. Então, eu começo do final da tabela para o metro, certo? O 8 vai no milímetro. E quem vem depois do 8? 2, ó. 2, vírgula, cheguei. Né? Então, 2,8 centímetros, certo? Lembraram aí da tabela? Lembrando que esse assunto é 5º ano, tá? Essas transformações que a gente faz utilizando a tabela. E aí, a gente tem aqui, ó, 2,8 aqui também milímetros. Tá fácil, é só repetir para 2,8 centímetros. Aqui, ó, a gente tem mais uma informaçãozinha. Vocês estão vendo aqui esse ladinho, ó? Esse pedacinho aqui, ó, equivale 0,01. Quer ver, gente, ó? Cauê, a hora que acabar a aula, acabou. A gente se concentra aqui, porque senão vocês ficam preocupados com o relógio, e aí vocês se perdem no raciocínio, e isso me preocupa, porque aí vai gerar dúvida, né? Então, ó, esse lado que tem aqui da nossa seta, a prof tá tentando fazer um coloridinho aqui para vocês, tá bom? Ó, esse que tá mais fortinho vale 0,1. Então, quanto vale esse outro aqui? 0,1 também. Lembrando que se eu tenho um epitágono, se eu tenho 7 lados, eu preciso... Opa, ficou ruim a imagem. Aí, voltou. Eu preciso de 7 informações. Vamos contar. Uma, então 2 centímetros, mais 2, essa daqui, ó, 1 centímetro, mais 2,8, mais 2,8, que seriam essas duas aqui, né? Aqui CM, CM. Essa daqui mais 1 centímetro, porque a gente já fez a transformação, e até agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6
7. Faltam 2 informaçõezinhas, tá? Todo mundo sabe ver hora, tá? Agora eu tô entendendo aqui. Certo, beleza. Então, parabéns para quem tá aí focado aqui na aula, tá? A gente tem aqui, a prof vai usar uma caneta azulzinha, olha lá, para determinar essa medida. São os outros 2 lados que estão faltando. Lembrando, não é, o Gustavo, o Yuri, o Victor, que se a gente tem aí, ó, atenção aqui na prof, se a gente tem 7 lados, eu preciso de 7 informações, porque o perímetro é a soma de todas essas informações. E um dos lados vale 0,4 decímetros, tá bom? Porém, a gente está trabalhando tudo em centímetros, então o que tem que fazer, meus amorecos? Transformar, ok? Então, vamos lá. O 0 é número inteiro, então é ele que vai aqui, ó, no decímetro. O 4, logo na seguida. Então, no cm, que é bem o que a gente quer. Aqui até daria para pôr uma vírgula, mas a gente ficaria com 0,40. E aí, para eliminar a vírgula no final, não faz sentido, tá bom? Então, vamos adicionar as 2 informações que faltavam. 4 mais o 4. Claro que é tudo centímetro, tá? Então, estruturando o nosso exercício para ficar registrado bem aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui do ladinho, tá? Você vai fazer a anotação aí. Vamos lá? E depois a gente vai assinalar a verdadeira, lógico. Então, colocando aí, perímetro é igual a 2 mais 1 mais 2,8 mais 2,8 mais 1 mais 4 mais 4. Você pode pensar assim, prof, tá, tô esperando, vou deixar aqui, é esse aqui que vocês querem? Não sei se tinha alguém copiando, então lembrando que esse lado aqui vale 4 centímetros, e esse aqui também, né? Porque eles são lados paralelos, tá bom? Ah, então tá, vou dar um tempinho ali para a Nath, que ela tá fazendo o registro na apostila ali. E aí, vocês podem me perguntar, prof, dá para reduzir essa conta? Né? Porque são 7 informações, é muito longa de escrever e tal. Dá para reduzir. Se a gente tiver repetição de valor, a gente usa tabuada, não foi isso que a gente combinou? Então tá. Vou deixar esse aqui um pouquinho aqui de lado, ó, para quem tem que finalizar a cópia ali, tá bom? E vamos, então, para a redução do nosso cálculo. Olha só, o 2,8 apareceu 2 vezes. Eu posso fazer isso aqui, gente, ó. 2 com 1 é 3, mais 2 vezes 2,8, mais. Aqui eu também poderia fazer, mas o cálculo é tão simples, né? Ó, 4 com 4 é 8, mais 1, 9. Estamos quase terminando já. Agora resta somar. 9 com 3 é 12, mais, vamos fazer a multiplicação? 2 vezes 8 é 16, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, 5,6. Não esquece que 2,8 tem vírgula, então a multiplicação também tem que ter vírgula, né? Perímetro é igual, 0,6, e vamos somar, então, a parte inteira. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17,6. Vai lá, então, no item C e, ó, circula, porque a resposta tá aqui, tá bom? Tchau, tchau, Gustavo. Mas se o Gustavo precisar sair, né, parece uma equação, é que a equação, Yuri, ela tem letrinha, né, ela tem a incógnita. Já que no estudo do nosso perímetro, essa incógnita não vai aparecer, né, a gente tem ali só as informações do lado, cuidando, pessoal, então, ali das dimensões, das unidades de medida. Então, letrinha C resolvida, certo? Olha, a gente tem ali o problema 7. Resolva os 2 problemas. Vamos lá? Vamos para eles, que a prof ainda está em aula, tá bom? Exercício 7. E são exercícios bem rápidos, vocês já vão entender o porquê. Olha lá. Quanto mede o perímetro de um hexágono regular cuja medida do lado corresponde a 5,9. Lembra que eu falei da importância de saber os nomes? Sabe por quê? Porque aqui eu preciso da informação do hexágono. Quem é o hexágono? É uma figura que tem 6 lados. Se a figura tem 6 lados todos regulares, significa que os lados possuem a mesma medida, não é verdade? Então, vamos escrever 6 lados vezes o valor da medida, 5,9. Então, o perímetro nada mais é do que o cálculo dessa multiplicação. Combinado? 6 vezes 9 é 54. 6 vezes 30, 35.
e a vírgulazinha lá. Perímetro é igual a 35,4 centímetros. Centímetros é a unidade de medida. Então, letrinha A. Ok, resolvido, tá bom? Foi difícil? Não foi, né? Vamos ver aí o que diz a letrinha B, então? Vamos ver a letrinha B ainda do exercício 7, tá? A letrinha B tá escrito lá. E aí, vocês vão fazendo o registro aí comigo, tá? Vamos, ó, dar uma agility lá para ninguém ficar desesperado. A letrinha B tá assim. O comprimento de um retângulo mede 6,5. Gente, então, pera. Retângulo, 4 lados. Vamos fazer aqui, ó, uma ilustraçãozinha, um borrãozinho ali, só para a gente entender. O comprimento, 6,5. Mas espera, eu tenho 2 comprimentos, porque eu tenho um retângulo, então o lado de cima também vale 6,5, né? O superior e o inferior, ok? E aí ele diz assim, ó, e a largura mede o dobro do comprimento. E agora? O dobro. Então, significa que aqui, ó, a prof até fez ali um borrãozinho que não tem muito a ver com o que diz o exercício, mas para fazer o cálculo do perímetro vai dar certo. Esse lado vale 2 vezes o 6,5 e esse lado vale 2 vezes o 6,5, tá bom? E aí, quanto mede, então, o perímetro desse retângulo? Para calcular o valor do perímetro, não é 26, é 6,5. Ah, a resposta? Peraí, não sei, vamos ver então, Giovanni. Se o Giovanni já terminou, vamos ver lá. O perímetro é igual 2 vezes 6,5 mais. Agora, ó, esses dois aqui eu coloquei nessa multiplicação, certo? Porque eu tenho 2 vezes a repetição do mesmo valor, né? Esse lado aqui vale 2 vezes 6,5. 2 vezes 6,5, o que acontece? Resolvendo vai dar 13, ok? Ok, prof. Então, esse lado também vale 13. Posso anotar? 2 vezes o 13. Até aqui eu acho que vocês estão compreendendo bem, né? Porque é só multiplicaçãozinha, número decimal, tá tranquilo. Então, perímetro é igual. 2 vezes 10, aqui põe uma vírgula, 12 e 1, 13, mais 26. O perímetro é igual a 13 mais 26. Lembrando que aqui, ó, o zero após a vírgula pode ser eliminado, certo? Então, a gente vai ter o número 39, tudo em centímetros? Sim, centímetro. Então, perímetro da letra B, 39 centímetros, certo? Ó, já pode aí, vou deixar aqui um tempinho para quem tem que fazer o registro. Viram vocês que a partir de agora, tchau, tchau, Leonardo, a gente vai ter aí alguns exercícios um pouco mais elaborados. Então, veja que aqui ele já disse um lado, né? Ele pediu o dobro do outro lado, mas tem que constar, pessoal, na informação do perímetro, todos os lados, certo? Se você virar a sua página aí, ó, você vai ver que a gente vai entrar no próximo assunto da aula de quarta, os triângulos, tá bom? Então, depois do estudo aqui do nosso perímetro, eu desejo para vocês um bom descanso nessa terça-feira chuvosa, né? Gostosa para ficar em casa. Ó, beijo para vocês. Creio que alguém ficou com dúvida, eu acho que não. Vou dar uma olhadinha ali no chat, vamos ver, porque todo mundo já está até se despedindo e já resolveu o exercício antes de mim, não é mesmo? Então, tchau, Arthur. Tchau, tchau. Quem tem pergunta? Não é pergunta, você viu que vai nevar? Ah, eu vi ontem sobre isso. Vi ontem. Tchau, prof. Com meu marido. Bom que tá todo mundo em casa, né? Ninguém precisa sair da cama. Então, tá bom. Brasileiros descobriram a cura do Bolinha de bolinha de neve. Tá legal, então. Beijinho pra vocês. Tchau, prof. Tchau, prof. E até amanhã na nossa aula, na nossa videoaula, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.